Qual que é a sua estratégia para sair da pobreza? Porque assim, eu sei que você quer sair da pobreza. Não dependa de dinheiro de ninguém. Gere o seu dinheiro com trabalho e renda extra. Sim. Entende? Tipo assim, o brasileiro tem essa mentalidade que é uma mentalidade de pobre. Não tô falando que a mentalidade é pobre. Tem pobre que não tem essa mentalidade, mas essa mentalidade de pobre é assim: quando eu preciso de dinheiro, eu peço para alguém. Quando eu preciso de dinheiro, eu uso o cartão de crédito. Quando eu preciso de dinheiro, eu pego o limite da conta do cheque especial. Quando eu preciso de dinheiro, eu vou num agiota. Isso é uma mentalidade de quem tem dependência dos outros. E o que eu ensino no meu canal? Não dependa de dinheiro dos outros. Gere o seu dinheiro. Por exemplo, eu, antes de ter meu canal, quando eu queria comprar alguma coisa, eu sempre fui fanático por bateria, sempre fui fanático por comprar instrumentos, eu queria ter violão bom, eu queria ter prato de bateria top da Zildjian. Nunca fiz um empréstimo. Quando eu queria algo, eu pensava, como eu posso gerar esse dinheiro para alcançar esse objetivo? Sim. Então, eu pensava, cara, eu vou entregar panfleto, eu vou fazer uma renda extra, eu vou fazer site, eu vou gerar o meu próprio dinheiro. E essa é uma diferença entre a mentalidade rica e a mentalidade de pobreza. A mentalidade pobre sempre pede dinheiro para os outros. A mentalidade de rico sempre gera o próprio dinheiro. Então, por exemplo, o cara vai falar, eu vou pegar aqui um empréstimo de 3 mil. Tá bom, mano, pega. Só que se você fizer aqui em São Paulo Uber à noite, por 2 meses você já consegue 3 mil, sem dever nada para ninguém. Você gera seu próprio dinheiro. Então, esse empréstimo continua com juros altos, só que sim, é mais baixo do que o normal. Só que continua sendo um empréstimo com juros altos, você vai pagar muita grana lá na frente. Então, gere seu dinheiro em vez de emprestar. Duda, e o que o pobre tem que fazer para quando ele chegar no mercado, ele não sentir tanto o aumento dos preços, né? Porque a gente vê as estatísticas oficiais aí e fala, não, o percentual de inflação foi 1,42%, né? Aí você começa a olhar e fala, putz, mas o café de 16 tá 32%. A carne, não tem carne menos de segunda, menos de 40 conto. Né? O cara vai sentindo ao longo do tempo, passando assim. Qual que é a dica que você dá pra pessoa, pra ela manter o poder de compra dela? Tá. Cara, eu sempre falo muito, né, que a educação financeira é um tripé que envolve inteligência pra ganhar dinheiro, pra usar dinheiro e pra multiplicar o dinheiro. Então, o primeiro e o principal ponto da educação financeira é a questão de você saber ganhar dinheiro. E a gente tem que aprender muito sobre renda extra, sobre empreendedorismo, porque sempre o aumento das coisas é maior do que o aumento do nosso salário. Principalmente para quem é CLT, né? Você pega o salário mínimo, aumenta 5%, 3%. Raramente é um aumento um pouco mais expressivo. Só que tudo aumenta absurdamente mais, né? Então o que acontece? A inflação é o aumento do preço das coisas. E ela é medida, né, por meio de um índice chamado IPCA, que eles calculam o aumento de um monte de coisa. Só que um monte de coisa útil e um monte de coisa inútil. Então, por exemplo, você chega lá e fala assim, a inflação foi de 8%. Mano, mas o café aumentou 50%. O azeite aumentou 50%. Só que por que ficou 8? Porque eles pegam algumas coisas, alguns itens que aumentaram pra caramba, só que eles pegam alguns itens que não aumentaram porcaria nenhuma, que também não tem utilidade pra ninguém, aí eles fazem uma média e a média fica muito abaixo da realidade do supermercado. Né? Quando você vai no mercado, hoje em dia é muito difícil você comprar qualquer coisa e não deixar cenzão lá no mercado. Então, isso não é o que vai se resolver rápido. O que a gente tem que resolver é a questão de aumentar a nossa renda. Começar a ganhar mais, começar a fazer renda extra, começar a empreender, tentar montar um negócio, porque senão a gente vai sempre caminhar contra a maré. As coisas aumentando isso e o nosso salário aumentando isso todo ano. É por isso que a gente tá ficando cada vez mais pobre, né? O brasileiro tá ficando cada vez mais pobre, porque as coisas aumentam muito mais do que o nosso salário. E aí tem um monte de questão envolvida, tem a questão de governo, tem a questão de inflação, porque está sendo injetado muito dinheiro na economia, tem a questão de que o real desvaloriza cada vez mais e o dólar está cada vez mais caro, tem a questão de que um monte de coisa que a gente compra é negociado em dólar, inclusive comida é comprada em dólar entre os países, né? Hoje 80% das transações comerciais do mundo são feitas em dólar. Então,
Se o nosso real tá desvalorizando cada vez mais, o dólar tá ficando cada vez mais caro, e o que a gente compra é negociado com base no dólar, só que a gente paga com base no real, a gente se ferra cada vez mais, né? Então, tá muito difícil, tá caro, as coisas estão caras mesmo, e tudo, né? Não é só comida, roupa, gasolina, tudo, tudo absurdamente caro. Qual que é a sua estratégia para sair da pobreza? Porque assim, eu sei que você quer sair da pobreza. Não tô perguntando se você quer sair, tô perguntando qual que é a sua estratégia. O que você tem para fazer que pode te tirar da pobreza? E aí eu pergunto pra pessoa que tá em casa, porque às vezes eu chego e falo assim, mano, você tem que trabalhar mais, você tem que fazer renda extra. Ah, Duda, mas isso não é justo. Tá bom, você não quer trabalhar mais e fazer renda extra, tá? Então qual que é a tua estratégia? Entende? Porque a maioria das pessoas, elas esperam que outra pessoa faça algo pra mudar a vida dela. Sim. Que o governo, que o Lula, que o Bolsonaro, que a Dilma, que o Temer, que o sistema, que a Globo. Mano, não fique pensando que alguém tem que fazer algo. Você tem que desenvolver a tua própria estratégia. Então, por exemplo, Duda, eu quero sair da pobreza. Tá, qual que é a tua ideia? Vou começar a estudar para mudar de área. Estratégia boa. Vou começar a fazer uma renda extra para ganhar uma grana a mais. Ótimo. Eu vou tentar começar uma renda extra para quem sabe isso virar um negócio e eu virar empreendedor. Boa estratégia. Eu vou começar a estudar para tentar passar num concurso público para virar oficial de justiça e ganhar 10 mil, 15 mil. Boa estratégia. A questão é, você tem que ter alguma estratégia. Sim. Porque lá no livro ele fala, cara, você pode ter o desejo que for. Se você não tiver uma estratégia, você não vai sair do lugar. Você vai morrer pobre desejando ser rico. Verdade. Então eu pergunto pra você que tá na tua casa, renda extra. Tudo bem, não faz renda extra. Mas qual que é a tua estratégia? O que você tá pensando? Sabe, tipo, mano, eu tenho que ter... Eu vou fazer isso, depois estudar isso, depois fazer isso, pra tentar alcançar meu objetivo. O problema é que as pessoas não têm estratégia. Elas simplesmente desejam e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, morre desejando mudar de vida, mas nunca muda porque nunca teve uma estratégia para isso. Né? Então, pense qual que é a sua estratégia. Eu não vou julgar, claro que assim, tem que ser uma coisa legal, né? Correta, né? Vou roubar um banco, né? Estratégia então, aí de morte. Vai. Tua meta é preso, né? Ir preso. Então, você tem que ter uma estratégia e defina qual for. Mas você tem que fazer algo para mudar de vida. E o que eu mais ouço é gente que se vitimiza. Então eu chego e falo, você tem que economizar. Ah, isso não é justo. Você tem que gastar menos. Ah, isso não é justo. Você tem que trabalhar mais. Ah, isso não é justo. Tá bom, mano. Então tá, esquece o que eu tô falando. O que você vai fazer para mudar de vida? Porque o que eu falo é o que é mais fácil. Fácil assim, né? É o que todo mundo pode fazer. Não é que vai ser gostoso, mas é trabalhar mais para ganhar mais, gastar menos para sobrar mais e você investir e mudar de vida. Se você trabalha e não investe nenhuma parte do teu salário, você trabalha só para sobreviver. Se você trabalha e investe uma parte do teu salário, você trabalha para enriquecer. Entende? Se eu tô trabalhando e eu invisto um pouco, pode ser 5% do meu salário todo mês, eu vou começar a enriquecer. Se eu trabalho, não invisto nada e gasto tudo, eu tô simplesmente sobrevivendo e não vou sair da pobreza, criando o meu patrimônio, que é aos poucos. E se você quer ser rico, que seja pelo propósito certo. Qual que é o propósito que eu, Duda, considero como certo para você querer ser rico? 3 coisas. Primeiro, qualidade de vida para você e para tua família. Por quê? Porque você merece. E a Bíblia fala, é bom que o homem desfrute a vida com o fruto do seu salário. Outra coisa, independência financeira. Eu ter uma grana para não depender de Bolsa Família, ou de um perrengue, ou de pegar dinheiro com agiota, eu ter meu pé de meia, e a Bíblia fala, o sábio tem sempre azeite e mantimentos armazenados em sua casa, né? E a generosidade. Quanto mais eu tiver, mais gente eu vou poder ajudar. Então, por que você quer ser rico, Duda? Por que você orienta as pessoas a quererem ser ricas? Pra gente ter qualidade de vida e poder curtir com a nossa família, pra gente não depender de dinheiro dos outros, e pra gente poder ser generoso e abençoar a vida de cada vez mais pessoas. Então esse é o meu ponto de vista a respeito da teologia da prosperidade. Eu acho legal a gente querer ser próspero, mas não acho legal falar, você tem que ser rico, senão tá errado. Não tá errado. Jesus não era rico e era Jesus, entende?
o milagre dos 5 mil reais. 5 mil reais, quando você juntar, vai mudar a sua vida por alguns motivos. Primeiro, quando você tiver 5 mil, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro na conta. Verdade. E essa foi a frase que usaram aí, né? Exatamente a minha frase, postaram sem referência nenhuma ao Eduardo Feldberg, né? Mas enfim, o meu orgulho, tem que deixar de lado o meu orgulho. 5 mil reais, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro. Segunda coisa, quando você junta 5 mil, você sabe o esforço que você teve que fazer para juntar essa grana. E quando você se esforça por algo, você valoriza mais aquele algo. Então, por exemplo, se eu demorar 1 ano para juntar 5 mil, eu não vou lá na frente querer comprar um iPhone e ficar zerado. Porque eu fiquei 1 ano para juntar isso, velho. Agora eu vou gastar e vou voltar a estaca zero. Quando a gente tem dinheiro, a gente evita de gastar. Esse que é o problema do cartão de crédito. Cartão de crédito, você gasta e compra tudo, um monte de coisa, sem sentir que o dinheiro tá indo embora, porque você não vê o dinheiro. Agora, quando você tem dinheiro, que nem essa senhora que tinha 5 pau e pouco, quase 6 mil, ela vai pensar 2 vezes antes de gastar, porque ela sabe o esforço que ela teve. É que nem eu dou o exemplo, né? Antigamente, quando a gente ainda usava dinheiro, quando você tinha 50 reais na carteira, você não queria gastar com nada. Não, verdade. Porque você sabe que a partir do momento que você comprar uma coxinha, vai sumir, sumir, já era. É o mesmo princípio. Então, você evita de gastar com besteira, porque você tá vendo o dinheiro e tá vendo o prazer e a saúde emocional que te dá ter dinheiro. A maioria do brasileiro tá zerada, ou tá negativo. Sim. Né? Outro benefício. Se você hoje tem 5 mil reais, praticamente qualquer investimento de renda fixa, como CDB, LCI e tal, já tá pagando 1% ao mês. Arredondando aqui, vai. 5 mil reais vai te pingar 50 reais. 50, meu. Uma conta de água já. Olha, sem eu fazer nada. Eu ganhei 50 conto. Você começa a descobrir, perceber que quem tem dinheiro, gera dinheiro, sem ter que trabalhar. Outra coisa boa. Quando você tem dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é você gerar dinheiro. Então assim, do 0 até os 5 mil, demora um tempo. Dos 5 mil até os 10 mil é muito mais rápido. Sim. Então você vai vendo que, caramba, mano, olha, eu demorei tanto tempo para chegar nos 5 mil, mas agora em pouco tempo já tá 7. Depois 10, depois 20, depois 30, depois 50. Por exemplo, você sabia em casa que se você tiver hoje 50 mil, você vai ter mais ou menos 500 reais pingando na tua conta? Hoje, né, com a Selic alta assim. 500 reais, velho. Sem fazer nada. Só de ter 50 mil lá, eu vou ganhar 500 sem ter que trabalhar? Então, quando você tem dinheiro, você começa a tomar decisões mais inteligentes. A doutora Elisiane, acho que tem até um... Tem até o livro tem dela. Um livro dela aqui que eu vi, né? Ela fala muito sobre isso, né? Sobre a gente gerar dinheiro para que o passivo, ou seja, a grana que vai pingar, eu use para comprar minhas coisas. O problema é que as pessoas gastam todo o dinheiro só com coisas, em vez de investir para ter dinheiro, para pingar dinheiro para ela comprar as coisas com aquela renda passiva, né? Então, e você só precisa de 5 mil para toda essa chave mudar na tua cabeça. E 5 mil é muito mais rápido do que juntar 100 mil, né? E aí eu achei legal, porque quando eu postei esse vídeo, um monte de influenciador começou a baixar a régua também. Gente que falava de 1 milhão e de 100 mil, agora tá falando, não, 5 mil já começa a mudar a tua cabeça. É isso aí, ó. A galera, gente, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto, mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo. Valeu! Valeu, pessoal!